Deus espera de mim e de você que sejamos crentes cristãos autênticos. Esse é o tema de hoje. Nós vamos tratar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26. Eu esqueci de mandar na liturgia, mas está lá no livro de Atos dos Apóstolos, como diz a Esquira, hoje pela manhã. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que retrata a história da igreja, o início da igreja, como começou a igreja. Né? Então, o livro de Atos ele relata o início da caminhada da igreja, o desafio que a igreja encontrou pela frente e qual era a missão dela, né? No mundo. Então, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos gregos se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava lá em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano e meio, reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, irmãos? Amém. Houve uma grande perseguição após a morte de Estevão. E essa foi a razão que levou os cristãos a se dispersarem. Muitos, à medida que foram saindo, passavam pelas cidades pregando o Evangelho. Ali houve um grande movimento evangelístico, onde os cristãos, por onde eles passavam, eles começaram a pregar o Evangelho. E muitas pessoas começaram a se converter. Começaram a assimilar a fé em Cristo Jesus. E eles chegaram em Antioquia. Eu creio que a caravana foi aumentando. Pessoas, de cristãos, que foram se convertendo pelo caminho e foi entendendo a necessidade de dividir aquilo que eles acreditavam com outras pessoas. E pessoas de Chipre, de Cirene, de algumas cidades pelas quais eles passaram, eles se uniram e foram para Antioquia. E ali havia dois grupos. Um grupo que pregava exclusivamente para os judeus. Eles tinham ideia de que era necessário pregar o Evangelho somente para os judeus. Outro grupo, não. Eles diziam, não, vamos pregar o Evangelho, seja para quem for. E eles começaram a pregar o Evangelho para os gregos. Porque Antioquia é uma cidade muito bem localizada, que se tornou, inclusive, um celeiro missionário. Inclusive, se tornou um lugar onde ali surgiram grandes teólogos. Existiram duas, vamos dizer assim, escolas de teologia. A de Jerusalém, que tem uma linha teológica, e a de Antioquia. E também a de Alexandria. Tinham 3 escolas teológicas nessa época. A partir
né? Esse movimento que aconteceu em Antioquia, onde os cristãos, que não eram chamados de cristãos ainda, eram só discípulos ou do caminho, eles eram identificados como os discípulos ou do caminho. Essas pessoas movidas pelo Espírito Santo, elas queriam pregar o Evangelho. E elas chegam em Antioquia. E ali em Antioquia elas começam a pregar. Elas começam a anunciar Jesus Cristo. E à medida que as pessoas iam ouvindo o Evangelho, Jesus sendo anunciado, o coração delas eram alcançadas pela graça de Deus e elas se convertiam ao cristianismo. E isso causou um impacto muito grande na cidade de Antioquia. Tanto é que ali formou-se uma igreja, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia gerou muitos missionários que mandou para todos os lugares do Oriente. Ali, em Antioquia, através da vida desses irmãos e irmãs, que eram reconhecidos como os discípulos e discípulas de Cristo, e que emergiram numa comunidade, numa sociedade, se envolvendo com todos os problemas ali existentes. À medida que eles pregavam o Evangelho, Deus ia abençoando, e muitas coisas que aconteciam na cidade, que envolviam as pessoas, famílias, Deus ia abençoando, e famílias, pessoas iam sendo restauradas. Ali, com o Evangelho, o anúncio do Evangelho. E de que maneira eles anunciaram o Evangelho de modo que chamou a atenção dos cidadãos de Antioquia. O movimento que teve ali em Antioquia chamou a atenção da própria cidade. Aquilo que estava acontecendo na cidade era tão bom, era tão benéfico, abençoava a vida das pessoas, que aquilo chamou a atenção dos próprios cidadãos. E olha que interessante, isso chamou tanto a atenção, que eles reconheceram os discípulos de que maneira? Chamaram os discípulos de cristãos. Olha, eles identificam os discípulos e os chamam de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos de Jesus Cristo são reconhecidos como cristãos. Tinha que ter alguma coisa na vida dessas pessoas, naquilo que elas faziam, que despertou isso nas pessoas. Porque não foram elas que disseram, nós somos cristãos, como nós fazemos. Nós fazemos isso. Nós nos identificamos como cristãos. Mas não foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram reconhecidos. E reconhecidos por pessoas de fora da igreja. Não foram por pessoas de dentro da igreja. E você quer uma prova de que de fato você é cristão é quando uma pessoa reconhece isso na sua vida. Não basta você dizer, eu sou cristão. Porque hoje, de certa maneira, num país como o Brasil, que diz ser cristão, a pergunta é, ser cristão no Brasil é relevante? Ser cristão no Brasil tem feito a diferença? Os cristãos têm participado da realidade do país de modo que causa esse movimento impactante através do Evangelho, do anúncio do Evangelho, em que vidas são alcançadas pela graça de Deus, transformando ambientes, transformando vidas, transformando famílias, transformando pessoas, a ponto das pessoas de fora olharem e dizerem, de fato, esses são cristãos. Esses podem ser chamados de cristãos. As pessoas chamadas de discípulos de cristãos. Isso é formidável. Isso é impactante. Por quê? Por conta da autenticidade da fé daquelas pessoas. O modo como elas falavam de Cristo, o modo como elas se envolviam com os problemas da cidade, fazia as pessoas identificarem elas como cristãos. Ou seja, cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão não é só aquele que crê. Cristão não é só aquele que vai no
uma igreja cristã. Cristão é aquele que está unido com Cristo, que segue a Cristo, que dá evidência de Cristo através da sua vida. Aquelas pessoas dão evidência de Cristo através da vida delas. De que maneira? Se envolvendo com as pessoas e com os problemas da cidade de Antioquia. Teve um profeta chamado Gaga, que anunciou que haveria uma grande fome. Uma crise ia atingir várias cidades, Jerusalém e tantas outras cidades. Foi profetizado um profeta e veio essa situação. Sem demora, veio a crise. Veio o problema da fome. Veio o desemprego. Veio o problema que nós vamos viver daqui a um tempo, a falta ou aumento do álcool, porque colocaram fogo criminosamente na cana de açúcar. Crise. E essa igreja, formada em Antioquia, ela foi bem orientada. Ela foi bem instruída. Olha como o negócio foi tão impactante naquele lugar, que passou-se a divulgar o que estava acontecendo em Antioquia. Chegou até os ouvidos da igreja de Jerusalém. A igreja se reuniu. Quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Pedro pega Barnabé e fala assim: vai ver o que está acontecendo aí. Porque o que está acontecendo lá é uma coisa maravilhosa. Deus está derramando a graça dele ali naquele lugar, de tal maneira que está fazendo toda a diferença na vida das pessoas. As pessoas estão sendo encontradas por Deus. Elas estão se convertendo a Deus. E Barnabé chega e ele fica impressionado com aquilo que ele está vendo. Está acontecendo um movimento de Deus. Deus está soprando o Espírito Santo dele naquele lugar. E aquilo que as pessoas diziam, aquilo que elas faziam, elas viam a mão de Deus na vida delas. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram se converteram ao Senhor. O que isso significa? A mão de Deus sobre eles. Deus agia na vida dos discípulos e das discípulas. E os discípulos e as discípulas, ao falar, ao fazer, ao se envolver, ao estar com as pessoas, à medida que elas falavam de Cristo, as pessoas iam se convertendo. Ou seja, Deus agia na vida dos discípulos e das discípulas, e aquilo que elas faziam, Deus agia através deles. Por isso que muitos, ao ouvir a pregação dos discípulos e das discípulas, se converteram. Porque era o agir de Deus através da vida deles e delas. E nós só impactaremos a cidade de Praia Grande. Qual é o diagnóstico da cidade de Praia Grande que você mora? Quais são os problemas? Quais são os problemas que nós temos aqui na nossa cidade? A quais nós vemos, ouvimos e sabemos o que acontece. Agora, a minha pergunta é: a igreja de Cristo está presente na cidade de Praia Grande. O que tem acontecido na Praia Grande de modo que Deus esteja impactando, derramando a sua graça, de modo que as pessoas, ao ouvir você falar, ao ver você agir, elas estão sendo alcançadas pela graça de Deus. É isso que estava acontecendo na cidade de Antioquia. E quando Deus age, meu irmão, minha irmã, os problemas sociais diminuem. Quando Deus age, meu irmão, minha irmã, os problemas que famílias estão vivendo são transformados, são restaurados. Porque é Deus agindo através da sua igreja. De que modo as pessoas
pessoas viam aquelas pessoas? Elas viam seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Quando as pessoas me veem e veem você, elas veem você e eu como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Ou seja, olha o que diz a palavra. O que é ser um cristão? São pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo através do anúncio do Evangelho. E essas pessoas, elas se unem a Jesus Cristo. Olha o versículo 24. Porque Barnabé está lá presente, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu no Senhor. Ser cristão é você se unir a Cristo. É Cristo agir através da sua vida. É agir na sua vida, mas através da sua vida. E você precisa intensificar essa intimidade com Cristo, essa unidade com Cristo. Isso se chama encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, quando isto acontece, transforma de tal modo, de uma simples palavra, a pessoa percebe que ela está sendo tocada pelo próprio Deus. Deus está agindo na sua vida, e isso se torna notável. E alcança a vida daqueles que estão desesperados, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão precisando de alguma maneira, está pedindo socorro para que Deus intervenha na vida dela, dele, ou na família, ou na vida de quem for. A pessoa que está pedindo esse socorro através da sua vida, a mão de Deus age através de você, na sua vida, te dando condições, te dando competência, te capacitando para aquilo que você fizer, quando você fizer, vai ser o próprio Evangelho sendo transmitido para quem for. E isso vai atingir as pessoas. Isso não vai atingir só as pessoas, vai atingir as famílias. Isso não vai só atingir as famílias, vai atingir uma cidade como um todo. Porque é Deus fazendo cumprir a obra dele, o propósito dele na sua vida e através da sua vida. Agora, o que nós não podemos é esperar que uma perseguição faça a gente fazer isso. A gente não pode continuar achando que é só Deus e nós não temos participação nisso. Pare e pense no que Deus fez na sua vida, na sua história e tem feito na sua casa. Eu estava ouvindo uma pessoa dizer que quando você cria o seu filho no ambiente da igreja, olha o que pensa. Ele diz que a criança é feliz. Diz que a criança, a postura dela é uma postura que evidencia o que Deus faz na vida dela. E Deus faz na minha vida e na sua vida. Para que nós também possamos fazer a diferença na vida daqueles que nós temos contato. Nós precisamos clamar a Deus, Senhor, assim como as tuas mãos estejam sobre os discípulos e as discípulas, ali em Antioquia, esteja sobre mim, esteja na minha casa, Senhor. Faça a diferença na minha casa, faça um milagre na minha casa, Senhor. Faça com que esse ambiente que eu chamo de lar seja um ambiente que o Senhor se faça presente. E o Senhor só pode se fazer presente através da minha vida, porque é ao começar em mim e em você. É ao começar em nós. Começou na vida dos discípulos e das discípulas. E isso era notável, as pessoas viam. Elas tanto viam que elas identificavam os discípulos e discípulos como cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, faziam as mesmas coisas que Cristo, eram fiéis a Cristo, proclamavam o Evangelho de Cristo, porque acreditavam que o Evangelho é o poder de Deus para transformar uma realidade. Não é outra coisa. É o que você experimenta quando você tem um contato
contato com o Evangelho. Quando você tem contato com o Evangelho, o que isso faz na sua vida, na sua casa, em você? Então é isso que você experimenta na sua vida, que o Evangelho vai fazer, é que Deus vai fazer através de você. É o que você vive. Eu gosto muito de pensar que ser cristão é ter uma vida em Cristo. É viver para Cristo. E viver para Cristo é uma ética. Mas eu gostei de uma definição de ética, onde a palavra usada para ética é patos, no grego. E essa palavra, ela dá no sentido de que a nossa ética é um modo de ser. Porque a ética, nós reduzimos ela somente em regras morais e leis morais. Mas eu gostei dessa definição, porque o cristão é o que ele é. É o ser dele, que foi alcançado pela graça. E essa graça que alcançou o ser dele, transformou ele integralmente. Por isso que a pessoa revê o modo de administrar o dinheiro dele. Por isso que a pessoa revê a forma como ele lida com a família dele, com a esposa, como ele educa os filhos. Ele revê, porque é um jeito de ser. Ele revê a maneira como ele trabalha. Sempre é uma pessoa responsável, se ele de fato cumpre o papel dele. Ele revê a maneira dele de enxergar as coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o Evangelho foi anunciado para nós, o que mudou em nós, aliás, nem tudo mudou na nossa vida. Muitas coisas continuam do mesmo jeito. Algumas coisas foram mudadas, transformadas, mas algumas coisas permaneceram do jeito que era. Você quer ver uma coisa que não diferencia a gente de nada? Se não tiver ação de Deus? Você ajuda uma ONG para cuidar de pobres. Você se dispõe voluntariamente, ou indo lá, ou ajudando financeiramente. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente dá esmola aos pobres. Mas a questão não é dar esmola ao pobre por dar. É a mão de Deus agindo através da sua vida ao dar a esmola ao pobre. É Deus agir através da sua vida, você sendo voluntário a uma ONG que cuida. Mas Deus agindo através da sua vida, como aconteceu em Antioquia. É você querendo a justiça do mundo, mas sendo protagonista para que essa justiça aconteça. Não é você se ausentar. Não é você ver o que está acontecendo e que está sendo a causa de injustiça, porque tem muita gente querendo um mundo mais justo. Tem muita gente. Mas o que faz a diferença entre eu e você e essas pessoas que querem que isso aconteça é a mão de Deus sobre você e através de você. É isso que vai levar o Evangelho à pessoa e trazê-la a uma consciência, a consciência de Deus para ela. E é isso que vai mudar a vida dela de modo que ela vai enxergar ela e o que está em torno dela de forma diferente. Então nós precisamos nos engajar na sociedade. Nós precisamos ser cristãos nos nossos lares. Nós precisamos ter essa unidade com Deus, de fato descrita aqui no texto, mas não somente por dizer que eu sou unido a Cristo, eu sou unido a Cristo, mas ter essa unidade. Crie um estreitamento de modo que você tenha uma intimidade tão grande com Deus, que você consegue perceber que Deus vai agir através de você. Não adianta você dizer para mim, eu sou cristão,
se os de lá de fora não reconhecem isso na sua vida? Não adianta você dizer que você é cristão dentro do seu lar, e os de dentro da sua casa não conseguirem enxergar isso na sua vida. Não adianta você dizer que é cristão na igreja, e muitos perceberem que você não é de fato um cristão. Porque o cristão é aquele que Deus age na vida dele e através dele. É um milagre que acontece na vida dele e através dele Deus faz os milagres. Por isso que tem pessoas que oram e pregam o Evangelho e pessoas são alcançadas pela graça de Deus. Deus derramou a graça dele na Antioquia de tal modo que isso foi percebido por Barnabé. Percebeu isso. E a cidade começou a perceber o que Deus estava fazendo naquela cidade, na vida das pessoas. Elas ficaram felizes. A justiça de Deus se cumpriu ali porque as pessoas estavam sendo resgatadas e transformadas pela graça de Deus. E isso era notável na vida das pessoas. As pessoas percebiam isso na vida delas. Você quer ver o mundo impactado pela graça de Deus? Nós temos que clamar a Deus que a boa mão de Deus age através de nós. Para que as pessoas vejam em nós que nós somos de fato cristãos. Não só nominal. Entendeu? Não só por dizer que eu frequento uma igreja cristã. Mas à medida que eu vou vivendo isso na minha vida, as pessoas se encontram comigo e começam a perceber. Seu Nelson é um cristão. A Belzinha é uma cristã. Porque às vezes a gente faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Mas o que vai fazer a diferença naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, é a ação da mão de Deus sobre nós. Ação da mão de Deus sobre nós. É aquilo que o Evangelho produziu em nós. O Evangelho produz frutos. O Evangelho produz transformação. O Evangelho que traz uma consciência de que aquilo que eu ouço de Deus, vejo Deus falar comigo, é a palavra dele, é a verdade dele, e isso faz sentido para a minha vida, e se faz sentido para a minha vida, vai fazer sentido para a vida de alguém, vai ajudar ela também nos seus dilemas, nas suas crises, nas suas dificuldades, nos seus problemas pessoais, nos seus vícios. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é cura, é restauração, tira a pessoa da condição que ela se encontra. A sociedade de Antioquia via isso acontecer na vida das pessoas. E eu me pergunto para Deus, Senhor, por que isso não tem acontecido nos nossos dias? Senhor, se eu vejo isso acontecer lá em Antioquia, eu creio que isso pode acontecer aqui na Praia Grande. E eu oro a Deus dizendo, não se assusta, não falo alto. Mas isso precisa acontecer em ti. Aonde eu tenho deixado? Aonde eu não tenho permitido Deus fazer isso? E se Deus faz, eu preciso que o Senhor faça através de mim, porque eu quero ver essa sociedade impactada pela mensagem. Eu quero começar a ver entre nós essa palavra, essa mensagem, movendo os nossos corações, alegrando os nossos corações, transformando as nossas vidas. Se isso acontece aqui, isso vai tomar uma dimensão que a gente às vezes não tem nem noção, nem ideia. E isso vai contagiar. Contagiou. E Deus não mudou. O propósito de Deus é o mesmo. O que Ele fez na sua vida e que você tem a certeza de que isso fez a diferença na sua história.
através de você, através das pessoas que você tem contato. Seja um cristão autêntico. Viva o que você crê, porque eles estavam debaixo da perseguição e eles não deixaram de viver aquilo que eles acreditavam. Eles não deixaram de anunciar aquilo que fazia sentido para eles. Por isso que Barnabé fala e diz assim, não deixe que nada desanime vocês, continue, porque o que está acontecendo aqui é lindo, é Deus cumprindo o propósito dele, fazendo a obra dele. E as pessoas estão vivendo isso, elas estão sendo tocadas pela graça de Deus, e isso está fazendo a diferença. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Mas não é nós que dizemos, é as pessoas que veem isso em nós. Que a esposa possa ver isso em nós. O marido fez isso. Os pais possam ver isso nos filhos. Meu filho é cristão. Não é porque o filho diz eu sou cristão, não, porque através da vida dele é percebido isso. Que a igreja seja uma igreja cristã, não por uma placa lá dizer nós somos a igreja presbiteriana independente de Praia Grande cristã, mas que as pessoas ao olharem para nós encontrem cristãos autênticos, verdadeiros e que vivam aquilo que acreditam. Irmãos, um milagre vai acontecer de forma tão linda que a gente não tem nem ideia. Nós precisamos que Deus ponha as mãos dele sobre nós, Senhor, que Deus ponha as mãos sobre nós, sobre a tua igreja. Sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Ó, menina rápida, hein? Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar os avisos? Aí você não pode falar. Pode ir, senhor. Graças a Deus, amados. Não quer? Tá ligado? Bom, dá para ouvir bem minha voz também, né? Nesta semana, no dia 2 de setembro, nós comemoramos o dia do pastor, o dia do missionário. E no dia 3 de setembro, alguém fez 21 anos também, para quem não sabe, no nome da igreja. Então, 2 comemorações. E eu vou chamar aqui à frente o pastor Fábio e o Adilson, porque é na pessoa deles que a igreja vai homenagear os pastores, os missionários, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que virão. O pastor Paulo já foi nosso pastor, está aqui conosco. A Marisa, que esteve aqui, a missionária Marisa, e que hoje está em Cativa. Sabemos que é um dom dado por Deus. Com certeza não é fácil, né? Deus não faria manter esse pastor, pode ter certeza disso. Então, ele deu realmente e tem fortalecido. Nós temos orado, não somente por eles, mas por todos os pastores. Eu vou pedir para a Belzinha e a Lucília que veio entregar a lembrancinha de cada um aqui. Obrigado. Mas agora, na hora da oração, vou pedir para o pastor Paulo vir aqui, por favor. O senhor não está pastoreando a igreja, mas com certeza pastoreia o seu trabalho. Tenho certeza disso. E vou pedir para a igreja. Temos mais algum pastor missionário aqui? Que a gente não sabe? Eu vou pedir para a igreja se colocar em pé. Vamos estender as nossas mãos sobre eles. Eu vou orar, vamos pedir as bênçãos do Senhor, o fortalecimento do Senhor, toda a aspiração do Senhor, para que essa caminhada, que muitas vezes
mostra a água, mas com a presença do Senhor. E da igreja, porque eles sozinhos não vão fazer. O que foi falado lá na igreja de Antioquia, eram discípulos, olha, só um? Não. Então, que nós também estejamos junto com eles nessa caminhada. Oremos. Obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, pastor Fábio, o Adilson, pastor Paulo, pastor Fernando, onde ele está, pastor Romero, pastor Carlos, ó Pai, pastores que nós conhecemos, outros pastores que nós não lembramos o nome, mas nós colocamos todos eles, Senhor, diante do teu altar neste momento, ó Pai. É o dom dado por ti, nós agradecemos pela vida deles, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor os tem sustentado, o Senhor tem capacitado, o Senhor tem estado com eles, com a família deles, ó Pai, com a vida deles. Obrigado, Pai, pela vida de cada um. Obrigado pela diferença que eles têm feito nas nossas vidas. E nós entregamos a vida de todos os pastores, todos os missionários, Senhor, que estão por este mundo afora, levando o teu evangelho, levando a tua palavra, Senhor, conforme a palavra que foi dita aqui, Senhor. Haja em nós, Pai. Haja, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor, que esses, ó Pai, que o Senhor separou, para que esteja à frente das tuas ovelhas, Senhor, sejam, ó Pai, liderados, capacitados. Obrigado mais uma vez pela vida deles, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. 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 Podemos sentar, irmãos. Breno, fica aqui para você fazer a oração final, mas eu só vou dar uma vista. Tá aí, ó. O almoço de primavera. Olha que bênção. O almoço de primavera vai acontecer no dia 22 de setembro, a partir das 11 horas, lá na casa da nossa irmã Malu Esteueu. Aqui está o endereço, tá? Eu vou postar no grupo da igreja, tá bom? Mas é necessário que você confirme a sua presença, por gentileza. Né? Para que a gente não faça comida demais e nem comida de menos. Né? Mas confirme, vai ser uma bênção. Né? Tem acontecido isso desde a época que eu estou aqui e já acontecia antes de eu estar. Mas o tempo que eu estou aqui é um momento muito abençoado. Nós temos feito muito menos do que uns anos atrás. Tá? Né? Mas vai ser um momento de confraternização, de conversa, vai ter um momento da palavra, não tem como a gente comer massas. Né? Eu estou apaixonado por massas. Eu sou de Rio Garden, louco por nós. Lembra? Bem lembrado. No grupo da igreja está rolando uma lista lá, onde você copia, né? Você seleciona, copia, aí põe na barrinha lá do WhatsApp, né? Para esquecer o seu nome e compartilha. Certo? Olha, aqui você consegue dar o nome lá. Tá? Então, dia 22, a nossa agenda não vá para o Mogi. Não vá para o Mogi. Cadê o Gilson? Não vai resolver comprar um frango lá, um peixe, sabe? Tá? Deixa lá. Tá bom? Cadê o Abel? O Abel também, viu, Abel? Não vai resolver visitar a filha, não. Tá? Bem lembrado. Não vai para entender porque nós vamos comprar lá. Vai ter um momento, né? De falar. E em segundo, outra gente também tem, né? É isso? Tá bom? E também meus pequenos vão estar preparando as massas. Pode passar? Quarta-feira, estação de oração. Às 19h30. Nós, graças a Deus, tem sido um tempo abençoado. De oração, de um grupo firme. Isso é bênção de Deus. A gente quer que Deus haja, mas Deus precisa primeiramente agir em nós. E a maneira de Deus começar a agir em nós é orando. A oração. Né? Então, às 19h30. E em seguida, o estudo do livro de Juízes, nós estamos terminando o livro de Juízes. Né?
Nós vimos a história de Jeff Beck. O que tem a ver com você? Nós temos visto que algumas coisas têm muito a ver com a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Às 20 horas. O que mais? A escola dominical, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o Evangelho é o mistério da vida cristã. Às 9h30, venha participar. E à noite, o culto de adoração e louvor. Esqueci alguma coisa? Não? Vamos esquecer. Eu creio disso. Ora, encerrando. Vamos colocar de perto com os irmãos. Pode, fica à vontade, meu irmão. Eu queria pedir meus irmãos que orassem pelo meu trabalho. Eu sempre sou procurado pelos pequenos, a pior porque eu queria que vocês me ajudassem. Tenho orado, né, sempre, mas eu tenho que levar isso comigo, né? Às vezes peço para alguém, mas esse dia, novamente, ele teve pastor, tem que orar por nós sempre. Né? Todos os dias eu oro por eles, mas eles pedem sempre que eu oro. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que temos passado na tua casa, pela tua palavra que foi ministrada pelo teu servo. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja aclarando estas verdades na nossa vida todo o tempo, todos os dias, que ele possa iluminar a nossa mente para compreendermos melhor a tua vontade para cada um, que a tua boa mão, Senhor Deus, esteja sobre nós, em nome de maneira que a cidade de Praia Grande possa ver e glorificar quando estaremos retornando para o nosso Pai, dá-nos que tenhamos a tua santa e bendita companhia conosco todo o tempo, no nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada irmão, irmã. E a paz que excede todo entendimento guarde os vossos corações e as vossas mentes com o amor de Deus, com o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre vocês hoje e para sempre. Amém. Uma semana abençoada, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito